Olha só, a notícia que chega diretamente do coração da política brasileira é de arrepiar. O vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez uma declaração no X que deixou muita gente preocupada. Ele afirmou categoricamente que o estado de saúde do pai piorou. E a frase que ecoou foi: "Jamais o vi como está". Imagina a gravidade da situação para um filho fazer uma afirmação dessas publicamente, não é mesmo? Aqui na Closer Brasil, vamos mergulhar fundo nessa história e entender o que realmente está acontecendo. Para quem acompanha o cenário político, sabe que Jair Bolsonaro tem um histórico de saúde complexo, especialmente desde o atentado de 2018. Mas as recentes declarações de Carlos trazem um novo nível de apreensão. Bolsonaro, como sabemos, está cumprindo prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, depois de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. Esse pano de fundo legal, somado às questões de saúde, cria um cenário de muita tensão. Carlos Bolsonaro não poupou detalhes, mesmo afirmando estar impedido de dar mais informações por medidas ilegais. Segundo ele, o ex-presidente vomita constantemente quando está acordado e, o que é ainda mais preocupante, apresenta episódios de soluço enquanto dorme. Essa combinação, alerta o vereador, levanta um risco sério de broncoaspiração, um quadro onde alimentos ou líquidos podem ir para os pulmões, o que é extremamente perigoso, para qualquer pessoa, e ainda mais para alguém com o histórico de saúde de Bolsonaro. Mais cedo, ele já havia relatado uma noite torturante ao lado do pai e fez uma acusação grave. A situação teria um único propósito: matar Jair Bolsonaro. Uma declaração que, sem dúvida, joga mais lenha na fogueira das discussões políticas e de saúde no país. Cada hora assim corrói o psicológico e o físico de qualquer ser humano, desabafou Carlos. É um grito de alerta que não pode ser ignorado. Para entender a dimensão dessa preocupação, precisamos voltar um pouco no tempo. A saúde de Jair Bolsonaro tem sido um tema recorrente desde a facada que ele sofreu em 2018, durante a campanha presidencial. Desde então, ele passou por nada menos que 11 cirurgias, sendo 7 delas diretamente ligadas ao ferimento abdominal. Em 2021, por exemplo, ele foi internado com soluços persistentes e um quadro de suboclusão intestinal, uma obstrução parcial do intestino, que já mostrava a fragilidade do seu sistema digestório. E, mais recentemente, em setembro, foi diagnosticado com câncer de pele em estágio inicial, com lesões removidas e sem sinais de disseminação. Ou seja, é um histórico médico que inspira cuidados constantes e que agora parece estar num ponto crítico, de acordo com o relato do filho. E não foi só Carlos que expressou essa preocupação. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, também visitou o ex-presidente em sua prisão domiciliar, em Brasília, nesta sexta-feira. E ao sair, em entrevista, Nicolas foi direto ao ponto, levantando a possibilidade de Bolsonaro morrer caso seja transferido para a prisão. É uma situação em que, se ele for para a cadeia, acho que terá dificuldades de permanecer vivo. Para mim, e não vou dar nomes, porque daqui a pouco ir preso também, alguém está querendo que ele morra aqui dentro, declarou o deputado. Uma afirmação muito forte, que ecoa as preocupações de Carlos e adiciona uma camada de teoria da conspiração ao cenário. Nicolas fez questão de ressaltar que Bolsonaro está com a mente forte, mas que o corpo, fisicamente, passa dificuldades, principalmente por causa da facada que o pessoal esqueceu, coloca como se não estivesse existido. Ele ainda contou que levou doces de Minas para adoçar o dia do ex-presidente e que conversou bastante com ele antes da chegada de Flávio e Carlos Bolsonaro para tratar de questões que concernem a política em nível do Brasil. Mas a incerteza, segundo Nicolas, é o que paira no ar. Muitas coisas indefinidas. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ele pode ir para a cadeia amanhã, ir para a cadeia e depois morrer. Ninguém sabe. A indefinição é justa dado o momento em que estamos vivendo. Olha, o que emerge dessas declarações é um retrato de fragilidade física e uma crescente tensão política. As falas de Carlos e Nicolas não são apenas relatos sobre a saúde de um indivíduo. Elas se inserem num contexto muito maior, onde a figura de Jair Bolsonaro ainda é central para uma parcela significativa da política brasileira. A menção a medidas ilegais e a insinuação de que alguém está querendo que ele morra são elementos que inflamam o debate e podem ser interpretados como uma tentativa de mobilizar a base de apoio do ex-presidente, gerando um senso de urgência e, talvez, de perseguição.
É importante notar que essas declarações vêm num momento em que Bolsonaro está sob escrutínio judicial intenso, com a condenação por tentativa de golpe. A saúde debilitada, nesse cenário, pode ser usada tanto como um argumento para humanizar sua figura, quanto para questionar a viabilidade de uma eventual prisão em regime fechado. A indefinição sobre o futuro, como bem pontuou Nicolas, é o que paira no ar. Muitas coisas indefinidas, ninguém sabe o que vai acontecer, ele pode ir para a cadeia amanhã, ir para a cadeia e depois morrer. Ninguém sabe, a indefinição é justa, dado o momento em que estamos vivendo. Olha, o que emerge dessas declarações é um retrato de fragilidade física e uma crescente tensão política. As falas de Carlos e Nicolas não são apenas relatos sobre a saúde de um indivíduo. Elas se inserem num contexto muito maior, onde a figura de Jair Bolsonaro ainda é central para uma parcela significativa da política brasileira. A menção a medidas ilegais e a insinuação de que alguém está querendo que ele morra são elementos que inflamam o debate e podem ser interpretados como uma tentativa de mobilizar a base de apoio do ex-presidente, gerando um senso de urgência e, talvez, de perseguição. É importante notar que essas declarações vêm no momento em que Bolsonaro está sob escrutínio judicial intenso, com a condenação por tentativa de golpe. A saúde debilitada, nesse cenário, pode ser usada tanto como um argumento para humanizar sua figura, quanto para questionar a viabilidade de uma eventual prisão em regime fechado. A indefinição sobre o futuro, como bem pontuou Nicolas, é um fator desestabilizador, não só para Bolsonaro e sua família, mas para todo o panorama político que o cerca. A cada nova informação, a cada nova declaração, a complexidade desse xadrez político e pessoal só aumenta, e a Closer Brasil segue atenta a cada movimento. Meu nome é Misael Xavier, e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com informação de qualidade. E é exatamente por isso que criamos este espaço, para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias, mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando o nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, com textos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.